Graça e paz, amada Igreja da Reconciliação. Boa noite. Eu queria deixar uma breve palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. A minha versão fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém, igreja? Todo mundo conhece. Uma das igrejas que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, a igreja de Coríntio, uma igreja que vivia em disenções, vivia em contendas. Paulo soube do que estava acontecendo na igreja de Coríntio, devido a alguém da família de Croi veio até ele e trouxe notícia da igreja. E Paulo aqui no capítulo 2, simplesmente ele mostra, ao escrever a carta, que exortando os irmãos que estava vindo a ele falando não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele fala aqui que no capítulo 14, no versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque o homem natural simplesmente porque não deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele discerne as coisas de acordo com a sua vontade carnal. E Paulo fala aqui, mais adiante, fala que a igreja estava em contendas, um irmão com o outro, um dizendo que era de Paulo, outro dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Jesus. E contenda é carnalidade, é coisa da carne. Era uma igreja que estava vivendo na carne, tinha dons, mas vivia na carne, estava aceitando pecado dentro da igreja, pecado grave, e deixou de olhar, de seguir os mandamentos do Senhor, deixou de realmente viver a palavra de Deus verdadeiramente. Estavam se desviando cada vez mais. E Paulo ainda mais na frente também ainda exorta a igreja, falando que eles ainda são meninos na fé, né? Não cresceram, não deram frutos, e sim muitas divisões no meio da igreja. Eu vejo hoje para que nós, como igreja do Senhor, possamos realmente compreender a vontade do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, de discernir. Nesses últimos tempos, precisamos pedir o dom de discernimento, porque quantos têm se desviado da casa do Senhor, quantos têm se desviado da palavra do Senhor, porque começa a deixar-se influenciar pelos desejos carnais, pelas coisas do mundo, acaba se tornando um religioso, acaba se tornando um cristão mecânico em tudo o que faz. E que nós possamos nos policiar como igreja do Senhor, para que não venha acontecer o que aconteceu na igreja de Coríntio: disputa de quem é melhor,
até os conflitos que havia dentro da igreja, em vez deles tentar resolver os seus problemas, não estavam levando a pessoas de fora, pessoas ímpias, para decidir por eles. Totalmente meninos na fé. Estavam retornando a crente convertidos, recém-convertidos. E Paulo exorta a igreja, alertando para que ele voltasse e continuasse realmente a obedecer a palavra do Senhor, com discernimento, com a vontade do Espírito Santo, voltar aos mandamentos do Senhor. E nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos mesmo. Somente nesses últimos dias da igreja na face da terra. Eu creio que essa dificuldade que estamos passando venha nos incentivar a realmente a viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus e ser um cristão verdadeiramente que segue os mandamentos do Senhor com discernimento, para que nós não se tornamos religiosos, se tornamos muitas vezes achando que não precisamos mais de aprender, não precisamos mais ter discernimento. Que a igreja do Senhor venha estar atenta e nós aproveitarmos esse tempo que estamos longe da casa do Senhor para que possamos realmente se achegar a esse Deus vivo e soberano através do seu Espírito Santo. Ler mais, tentar entender, tentar ocupar a nossa mente com coisas que venham do alto, não com coisas que tem neste mundo, para que nós possamos realmente dar fruto, gerar frutos para o reino de Deus, e frutos de arrependimento, que venha haver crescimento em mim e na igreja do Senhor, na face da terra, que possamos estar revestidos realmente da presença do Senhor nas nossas vidas, para que nós não venhamos a cair em contendas, em disputa, em religiosidade, mas que possamos adorar esse Deus em espírito e verdade, com simplicidade, com amor, com temor, e que acima de tudo, com respeito à palavra do Senhor. Amém, igreja. Muito obrigado. Vamos estar orando. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas.
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus. Tu és tremendo. 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 Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu me ponho diante de Ti, Senhor, esta noite, Pai, para que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã da reconciliação, Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor, Pai, a Tua palavra, que nós possamos realmente, Senhor, exercitar os Teus mandamentos, os Teus estatutos, que nós não venhamos deixar, Senhor, que as nossas vontades carnais, Senhor, venham a prevalecer nas nossas vidas, principalmente agora, Senhor, nesses momentos que estamos passando, Senhor, longe da Tua igreja física, mas não da igreja espiritual, Senhor. Mas que o Senhor guarde cada irmão, cada irmã da reconciliação, fortalecendo na Tua palavra, fortalecendo na Tua presença, Senhor, desviando de todo engano, de todo mal, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, abençoe o Teu servo, o pastor Luiz Carlos Paris, o pastor Lenildo, Pai, e todos os pastores, Senhor, Pai, que realmente têm, Senhor, feito com que Tua palavra chegue aos Teus filhos e filhas, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo, meu Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor nos dê dias, Senhor. Pai, realmente, Senhor, abençoado por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã da reconciliação, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer aquele que está fraco, venha curar aqueles que estão enfermos, Senhor. Venha restaurar a sua saúde, Senhor. Oh, meu Deus, é no nome santo de Jesus que eu lhe peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, Senhor. Que possamos estar voltando, Senhor, Pai, ao Teu tempo, Senhor, para Te adorar como corpo, Senhor, de Cristo. Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, e obedecer, Senhor, Teus mandamentos, Teus estatutos, e andarmos na Tua vereda, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. É que eu lhe peço e já lhe agradeço, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus, Jesus. Eu queria que você levantasse as suas mãos bem largas. Tão grande
criou o céu, criou a terra. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estar nos dirigindo ao povo de Deus, em especial à Igreja da Reconciliação. Deus abençoe cada um de vós, Deus dê força a cada um de vocês. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos alcançar de uma forma especial e nos trazer respostas nesses tempos de dificuldades. Saudade dos meus irmãos, graças a Deus, porque domingo passado podemos ministrar ceia para alguns irmãos, rever algum deles. Isso nos deixou muito alegres, revigorados. Graças a Deus porque essa semana também tivemos uma aula presencial com os alunos do Seminário Teológico. E isso também foi muito bom, realmente de grande edificação, de alegria, por podermos de alguma forma exercitar também um pouco da comunhão, estando com os nossos amados irmãos. Bem, amados, em termos de prestação de contas, quero dizer aos irmãos que não temos previsões ainda para voltar ao culto presencial, até porque há sinais de existir algum tipo de avanço de casos até mortais do coronavírus em nossa região. Então nós permanecemos em cautela, até porque o decreto municipal, como já falamos aos irmãos, ele estabelece algum tipo de interpretação dúbia, e isso traz um pouco de insegurança jurídica para o nosso retorno. Bem, queridos, de qualquer forma, eu não vejo de que nossa fé está sendo cerceada,
de que há algum tipo de perseguição à igreja. Espero que os irmãos repensem, os que pensam assim, e vejam de que de alguma forma cerceado estão todas as coisas, não é? E não há nada tão objetivo, frontal à igreja do Senhor. Bem, amados, nós temos alguns tipos de interpretações a respeito de tudo que está acontecendo. Realmente considero que há um grande exagero. O vírus existe, a letalidade dele é grande, porém, meus amados, há um exagero muito grande em tudo que está ocorrendo pela forma de tratar, e realmente nós precisamos estar bem atentos, bem alertas, para que não sejamos algum tipo de massa e objeto de manipulação. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, tá bem, amados? E nós faremos o esforço que for necessário para, quando sentirmos segurança, voltarmos aos nossos cultos. Ainda que com cautela, ainda com preocupações, mas pretendemos sim, e estamos amadurecendo essa ideia para fazermos isso o mais breve possível. Tá bom, queridos? Bem, de maneira geral, é isso. Também queremos repartir com os irmãos nossas preocupações com a igreja. Mês passado foi um mês bom, sem prejuízos maiores. Conseguimos saldar nossos compromissos prioritários, mais importantes. Porém, esse mês de junho temos visto um pouco mais de dificuldades. O mês, é verdade, estamos na primeira dezena, não é, do mês. Porém, queridos, sentimos realmente que é um mês que está se estendendo com um pouco mais de dificuldade. Tivemos uma retração muito grande nas contribuições e realmente já estamos tendo que priorizar alguns tipos de pagamento e deixarmos alguns outros, não é, em termos de espera ou em termos até de eventualmente negociarmos algumas coisas. Bem, esta é a realidade, não é, queridos? Em termos espirituais, pelo que observamos na ministração da ceia aos pequenos grupos e até em conversa particular com um irmão e outros, entendemos que os irmãos estão indo bem, estão caminhando bem dentro de alguns limites, não é? Temos observado um ou outro caso de irmão enfrentando alguma dificuldade espiritual, o que entendemos normal em razão do clima que se instaurou em razão da pandemia e também em razão do distanciamento da igreja. Entendo que isso é normal, um ou outro irmão apresentar alguma fragilidade nesse sentido. Tá bem, queridos? Estamos orando por todos, intercedendo por todos e pedindo que Deus, em sua graça, sustente a todos os irmãos. Tá bem, queridos? Bem, vamos então agora à ministração da palavra. Eu quero falar nesta oportunidade sobre navegação perigosa e vou usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 23 e 24, que diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Amém.
Bem, escolhemos esse texto como o coração da mensagem para falar sobre o tema navegação perigosa. Era um objetivo de Deus que Paulo estivesse diante de César, talvez uma das suas últimas possibilidades de estar pregando o Evangelho, de mostrar, não é, o mundo romano, a natureza e a graça de Deus que era revelada através da pregação do Evangelho pela boca de Paulo. Bem, queridos, nós vamos observar aqui uma viagem de Paulo no sentido de ir a Roma, ter esse encontro com César, né? E que, de alguma forma, muitos até dos julgadores anteriores de Paulo julgavam de que ele estava livre de crime e que não deveria ir até César. Mas como Paulo tinha reivindicado isso, de que ele não poderia agora, de alguma forma, intervir nessa situação. Aqui, então, fica claro, pelo próprio texto que lemos, de coração da mensagem, no versos 24 em especial, que Paulo ouve a mensagem, não é, do mensageiro de Deus, que era vontade, era desejo e era ordem e propósito de Deus que Paulo comparecesse perante César. E Paulo então vai em direção a esse objetivo e esse transporte, esta navegação, este percurso de Paulo até chegar diante de César é então um percurso, né, é realmente um trajeto bastante perigoso. Primeira coisa que nós temos que considerar aqui é que Deus muitas das vezes estabelece metas, objetivos e planos para cada um de nós, e o seu desejo será totalmente soberano e será realmente realizado. Aqui, o que nós podemos observar, meus amados, é que Deus tem os seus propósitos de Paulo perante César e que, apesar desse propósito de Deus, Paulo enfrentaria situações muito perigosas, algumas delas, inclusive, onde Paulo acreditou que ia perder a sua própria vida, não é, neste percurso até chegar a César. Bem, queridos, o que nós podemos aplicar aqui, neste início de mensagem, é de que os planos de Deus não podem ser frustrados, ele tem seus objetivos, e não é porque é propósito de Deus determinado objetivo ou determinado lugar que cheguemos, que isso não significa que o percurso não seja difícil, não seja acompanhado de tribulação. Nós podemos sim estar num objetivo de Deus, cumprindo um propósito de Deus e mesmo assim enfrentarmos dias difíceis, percurso difícil. Perdão, queridos. E é isso que nós vamos encontrar nesta mensagem. Vou pontuar algumas coisas para os irmãos ao longo do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, mostrando então o percurso de Paulo, desde sua saída até a sua chegada diante de César. Nós vamos trabalhar Atos capítulo 27, não é? E vamos deixar o capítulo 28 para uma outra oportunidade, que é praticamente o fim deste percurso de Paulo. Bem, queridos, Paulo então é enviado à Itália. E no verso 1
do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, vamos então nos deparar com Paulo preso, e preso ao lado de outros prisioneiros. Atos 27:1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Bem, queridos, muitas das vezes nós podemos estar fazendo a vontade de Deus debaixo de algumas prisões. Eu não estou falando aqui de prisão espiritual, eu não estou falando aqui de prisão que de alguma forma compromete nossa salvação. Mas muitas das vezes, estamos servindo a Deus e sendo mensageiros de Deus em circunstâncias semelhantes à do apóstolo Paulo aqui. Ele estava indo a Roma para estar diante de César, e essa sua condição era de um preso. Alguns dizem de que a condição de Paulo era de preso político, outros diziam que Paulo estava na condição realmente de um crime, de rebeldia contra o Estado romano, não é? E Paulo então está nesta condição. Bem, alguns também acrescentam que em razão do culto ao imperador já ter sinais de construção nesse tempo, que Paulo de alguma forma é prisioneiro num conceito religioso, por de alguma forma pregar um Cristo cuja mensagem dizia que só Cristo era Senhor e só Jesus Cristo era o Senhor, em contraponto da própria mensagem pregada pelo sistema religioso romano, que dava a César tão somente esta condição de soberania e de único Senhor. Bem, de qualquer forma, o que nós precisamos aplicar aqui é que eu e você podemos muitas das vezes estarmos dentro do propósito de Deus, dos planos de Deus, Deus ter propósito para a minha vida e para a tua vida, nós estarmos dentro desse propósito, todavia podemos de alguma forma, alguma circunstância, alguma situação desta vida nos tornar prisioneiros. Bem, em segundo lugar, o que eu quero pontuar de que Paulo, nesta condição de prisioneiro, não é, de Roma, ou político, ou até religioso, ou ser um rebelde, não é? Paulo consegue de alguma forma conquistar a simpatia daqueles que de alguma forma estavam sob controle de sua vida no estado de aprisionamento. Observe o verso 3. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo, não é? Júlio que era o representante lá da corte imperial, o centurião, não é? E, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Observe que nessa condição de Paulo preso, ele não foi impedido, não é, de ver amigos e obter algum tipo de cuidado dos seus amigos. Júlio permitiu que Paulo fosse tratado com alguma humanidade e pudesse ter esse tipo de auxílio. Bem, meus queridos, nós podemos estar na vontade de Deus, podemos estar aprisionados, não é? Porém, meus amados, nós precisamos entender que Deus, por vezes, manifesta a sua graça no sentido de aliviar a nossa condição natural, a nossa condição até de prisão, a nossa condição até de luta e dificuldade que eventualmente estamos passando. E é o que podemos enxergar e extrair aqui no verso 3. Estamos na vontade de Deus, apesar disso estamos vivendo em condições de prisões, em condições de cativo de alguma circunstância, de alguma situação, até de alguma pessoa. Porém, meus amados, nesse tempo nós podemos também ser encontrados pela graça de Deus e termos a oportunidade de sermos cuidados ou auxiliados por alguém. No verso 4 e 7, começamos então a observar,
não é, esta condição de navegação mais perigosa, que é o título da mensagem. Vamos observar no verso 4 e no verso 7 do capítulo 27 de Atos, de que aquela navegação em que Paulo estava, com mais de 200 prisioneiros, além dos tripulantes, não é, daquele navio, começam a enfrentar uma grande tempestade. E a Bíblia vai citar, inclusive, sobre o surgimento de tempestades trazendo ventos contrários à navegação. Há uma época que a navegação utilizava muito o vento a favor para poder alcançar o seu objetivo. Aqui, esta navegação em que Paulo está, não é, começa a enfrentar ventos contrários. Vamos ler o verso 4 e o verso 7, que diz assim: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Verso 7, navegando muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não é, nos sendo permitido prosseguir por causa, ou melhor, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então observe aqui, queridos, dificuldades, tempestades, não é? O que começou de alguma forma a trazer perigo a chegar ao lugar que se pretendia. Ventos que se levantam e que de alguma forma começam a trazer, não é, perigos para aquela embarcação e para a própria vida de Paulo. Mas o que é interessante no versículo 7 em especial é que a Bíblia diz que navegando vagarosamente muitos dias. Aqui, amados, há uma coisa muito importante para nós aplicarmos. Nós podemos, sim, estarmos caminhando na vontade de Deus, em direção aos propósitos de Deus. Podemos mesmo assim estar enfrentando situações de prisão. Podemos mesmo em meio a uma situação difícil encontrar pessoas que nos auxiliam. Mas nós podemos, neste percurso, encontrarmos ventos contrários, dificuldades para caminhar, mas o que diz o versículo 7 é que a navegação era vagarosa, mas se navegava, se caminhava vagarosamente. Muitas coisas se levantam no nosso caminho, muitos ventos contrários à nossa vida espiritual e fé, mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos parar totalmente, é preciso caminhar. Então, meu irmão, se os tempos são difíceis, se há ventos contrários, se estamos em situações adversas, precisamos, apesar dessa situação, continuar caminhando. Ainda que devagar, ainda que vagarosamente, mas não devemos jamais paralisar a nossa caminhada. Na sequência, vamos ver no verso 8 a possibilidade de se parar, porque a navegação naquela época era feita muito em etapas, não é? E ela continuava à medida em que cada porto que se parava tinha disponibilidade de novos navios para o lugar que desejado. E aqui então o texto no verso 8 diz que eles, costeando penosamente, com dificuldade, chegaram então a um lugar chamado de Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Essa expressão aqui, Bons Portos, este porto aqui, não é, colocado como bom, é que muitas das vezes na nossa caminhada, Deus nos dá algumas paradas estratégicas. Não é paradas perdendo o objetivo, não é parada perdendo ou fugindo da meta, não é fugir daquilo que nos foi propósito, mas eventualmente, assim como Deus coloca pessoas, às vezes coloca-nos diante de lugares onde nós podemos, de alguma maneira, parar e de alguma maneira, não é, tomar uma água, receber e termos um refrigério para então continuarmos a nossa jornada. Por isso, meu irmão,
Todas as vezes que Deus oferecer, não é? Esse bom porto para você, esse bom porto, às vezes, meus amados, é um irmão, os bons portos, às vezes é a própria palavra de Deus que nos faz descansar, o próprio Cristo que nos faz descansar, e nós precisamos, muitas das vezes, termos paradas estratégicas para continuar a nossa caminhada. No verso 10, então, amados, nós vamos ver uma expressão muito séria de dificuldade. Diz assim o texto, Paulo dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo, de alguma forma, de forma preventiva, começa a perceber de que realmente teria dificuldades ainda mais sérias do que já teve até aquele momento. Mais do que ventos contrários, ele ia enfrentar situações que ia dar muito trabalho para sobreviver diante de tempestades, e que haveria um dano, e que haveria prejuízo, não só para a carga, não só para o navio, mas também para as próprias vidas que ali estavam. Então aqui, queridos, outra coisa que nós precisamos aprender a viver, que tudo que ocorre, principalmente os momentos difíceis que vamos enfrentar, por vezes, Deus nos alerta, Deus nos adverte, Deus nos prepara, Deus nos chama, muitas das vezes, a nós podermos ponderarmos sobre o caminho que nos reserva à frente. E aqui é o que acontece, através da palavra de Deus, na vida de Paulo, aqueles homens, e inclusive Paulo, toma conhecimento de que teria um tempo difícil pela frente. E esta é uma verdade. Por isso, meus amados, precisamos aprender a estar atento à palavra de Deus, porque por vezes Deus nos alerta a respeito daquilo que vamos enfrentar e passar. No verso 11, nós vamos ver o que ocorre na maioria das vezes conosco. Observem só o texto, ele diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mais crédito aquele que de alguma forma eram aqueles que de alguma forma estavam como aqueles que conheciam, não é, os mares, a embarcação, os perigos do alto mar. E o Júlio, que era o centurião, que era o responsável por aqueles presos, ele começa então a dar mais ouvido àquele que era o especialista, aquele que era o técnico, aquele talvez que era o da ciência. Sabe, amados, estamos vivendo o tempo que a manipulação é tão grande, e ainda que a ciência não seja muitas das vezes unânime em certos posicionamentos, muitas das vezes essa mídia distorcida quer nos levar a acreditar que nós devemos seguir tão somente, não é, as tais colocações dos cientistas. Mas para eu e para você, que somos cristãos, precisamos entender que a voz de Deus, a orientação bíblica, ela ainda é mais relevante e ela é soberana diante de qualquer possibilidade científica. Deus está acima da ciência e a Bíblia está acima da ciência para nós cristãos. Nós não desprezamos a ciência, porém nós precisamos estar firmes na palavra. Não podemos ser que nem Júlio, aquele centurião que deu mais ouvido à ciência, a técnica daqueles homens, não é? O conhecimento daqueles homens que eram experientes em alto mar e em tempestades, do que a palavra de Paulo, que representava a advertência de Deus. Quantas das vezes nós ouvimos muito mais os especialistas, os médicos, ouvimos mais a ciência, ouvimos mais alguém que se diz entendido sobre alguma coisa e desprezamos a palavra de Deus. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no lugar mais alto, porque ela que é luz, ela que é lâmpada para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas, que nós possamos ouvir mais a voz de Deus do que a voz
dos especialistas desse tempo. Bem, queridos, nós ainda vamos ver verso 13 e 14, impressões, não é? E perigos, não é? No tempo. Vamos ler o verso 13 e 14. Soprando brandamente o vento, o sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Bem, queridos, aqui que eu quero falar é impressões erradas e o perigo do tempo. O mar também é traiçoeiro. A tempestade e o mar também é traiçoeiro. Quantas das vezes nós vemos um mar tranquilo e de repente somos assolados por ondas pesadas, e é o que vamos ver aqui no verso 13 e no verso 14. Aqueles homens viram, não é, um vento sul soprando brandamente, e aí se animaram a seguir viagem, não é, levantaram suas âncoras e foram, não é, talvez confiando naquele aparente sossego do tempo. Porém, não muito tempo depois, foram surpreendidos, não é? Por um vento, um tufão de vento. Olha só, queridos, não é? Um tufão, né, queridos? É perigoso o tufão, quer dizer, ele gera muitas das vezes redemoinhos, ele gera muitas das vezes um descontrole total da embarcação diante não só daquilo que se constrói no ar, mas daquilo que começa a se construir no próprio mar. E foi assim que aconteceu. Sabe, amados, quando nós estamos andando pela visão dos outros, pela visão dos tais especialistas, e não advertidos de fato pela palavra, por vezes podemos achar que estamos vivendo talvez uma etapa de algo mais leve, de algo mais tranquilo, de um vento mais... como diz o texto, mais brando, mas muitas das vezes somos enganados e somos surpreendidos pelo tempo, pelo mar. O mar é um inimigo enganoso. Muitas das vezes o mar, ele não se apresenta, não é? E o tempo em alto mar, por vezes, ele não é contínuo. Ele muitas das vezes de uma hora para outra muda e surpreende as pessoas e traz um prejuízo maior, porque todas as vezes que queremos dar uma relaxada, achamos que a luta passou, que a tempestade passou e relaxamos, e aí no nosso relaxar acabamos por vezes sendo surpreendidos por um golpe traiçoeiro. Por isso, meu irmão, precisamos vigiar, estarmos atentos às palavras de Deus. Bem, queridos, ainda no verso 15, nós vamos ver algo muito interessante, que sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, depois desse redemoinho, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha só, querido, o que acontece muitas das vezes em grandes tempestades. A tempestade às vezes nos leva assim, irmãos, a perder controle totalmente de uma coisa, a ponto de nós nos entregarmos a certas situações. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos dê força para resistirmos e para muitas das vezes nós não nos entregarmos à força dos ventos, à força das tempestades, à força, não é, querido, dos tufões que por vezes se apresentam em nossas vidas. Que Deus nos guarde dos Euroaquilão, que por vezes surgem em meio às tempestades mais terríveis de nossa vida. Bem, queridos, ainda em razão disso, não é? No verso 18 e 19, aqueles homens precisam aliviar a carga e o navio.
precisavam lançar alguma coisa no mar para que o barco de alguma forma voltasse a ter uma estabilidade melhor. Ah, queridos, que coisa terrível, que coisa séria quando nós precisamos e entendemos que precisamos lançar coisas no meio do nosso percurso, do nosso caminho, porque certas coisas trazem muitas vezes desestabilidades à nossa vida espiritual. Às vezes precisamos largar, queridos, algumas cargas que estamos carregando e levando, porque elas não nos será útil a não ser contribuir para a nossa derrota, para o nosso naufrágio. Sabe, queridos, mas aqueles homens estavam atormentados, eles eram açoitados severamente pela tormenta, uma tormenta terrível, e eles precisavam então de alguma forma, não é, cingir o navio, não é, arriar os aparelhos, e também eles precisavam aliviar a carga do navio. Porém, no verso 20, não é, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, vários dias, sem sol, sem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E assim foram muitos dias, queridos, aqueles homens não conseguiam mais enxergar um tempo bom, não havia sol durante o dia, não havia estrela durante a noite, era um tempo escuro, cinzento, tenebroso, todo o tempo, quão terrível são esses dias. E por vezes, meus amados, nós podemos enfrentar situações desse tipo, e ali estava Paulo dentro do propósito de Deus e enfrentando toda aquela situação, a ponto de todos eles, toda a esperança de salvamento se dissipar, se perder. Tem horas, queridos, que no mais alto das nossas tempestades, nós acreditamos que o fim chegou, que não há esperança de salvação. Ah, queridos, que Deus nos guarde de perder a esperança de salvação. Meu irmão, fique firme no Senhor, apesar de toda essa tempestade. Os propósitos de Deus são todos realizáveis. Nenhum deles são frustrados. Nenhum deles poderá deixar de se concretizar. Aleluia. Ainda no verso a seguir, queridos, verso 23 a 26, nós vamos ver então agora a palavra central da mensagem, que no meio de tudo aquilo onde não havia mais esperança de salvação, agora Paulo recebe um mensageiro da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, que Deus, por sua graça, aleluia, ia cumprir, porque era propósito dele que Paulo estivesse diante de César, e que Paulo lá estaria, e que Deus preservaria todos eles, aleluia. E então a palavra diz àqueles homens: tenham ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá exatamente desta maneira. E aí eles foram dar, antes de chegar no seu destino final em uma ilha. Olha só, meus amados, olha a ênfase aqui. Aqueles homens já não tinham mais esperança, por consequência, estavam desanimados. Ah, queridos, quando falta esperança, o desânimo bate em nós e nós perdemos a força de continuar lutando contra a tempestade, lutando contra os perigos, meus amados, da tempestade que se levanta em alto mar, quando o dia já não brilha mais, quando as estrelas não parecem mais em nossas noites. Nossa tendência é o desânimo, porque aonde é a falta de esperança, com certeza o desânimo brotará. Mas é aí, queridos, que vem a palavra de Deus que encoraja, a palavra de Deus que anima, a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos levanta, a palavra de Deus que volta a dar a esperança
esperança, e junto com a esperança que vem de Deus, as nossas forças são renovadas para continuar a nossa caminhada. Há um propósito de Deus para mim e para você. Este propósito é chegar nas mansões celestiais, é chegar na eternidade, é chegar nos céus, e Deus, aleluia, não deixará que nenhuma tempestade venha de alguma maneira impedir que nós cheguemos lá. Nós podemos chegar lá em meio a muitas tempestades, mas a chegada é certa, e nisso está a nossa esperança, que nos renova força para continuar a nossa caminhada. Que Deus renove tuas forças nesta hora, através da fé e esperança que esta palavra produz aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ainda no verso 27, a Bíblia vai dizer que quando chegou a 14ª noite, olhe só, amados, 14 dias, sendo nós abatidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Olha só, queridos, olha só, meus amados, assim será a nossa chegada diante da eternidade. Muitas das vezes, nós ali, meus amados, em situações semelhantes, sendo abatidos, de um lado para o outro, pela fúria das tempestades, pela fúria das tribulações. Mas, queridos, nós vamos perceber em breve que, aleluia, a terra firme, que é o nosso céu, aleluia, onde vamos estar dentro do propósito de Deus, seguros e salvos para sempre, não é, queridos? Nós perceberemos, exatamente em tempos como esses, queridos, de grande tempestade, que parece que o céu está mais perto, que a volta de Jesus está mais próxima, e que nós desejamos isso com toda a força do nosso íntimo, do nosso coração, aleluia, que Ele possa dar esse desejo a você, aleluia. No verso 29, nós vamos observar que, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Olha só, queridos, em meio das nossas grandes tempestades, quantas das vezes oramos para que o dia se revele, para que o dia apareça, porque durante o dia é mais fácil de lutar, durante o dia há mais energia para se guerrear, para se trabalhar, e era isso que aqueles homens desejavam. Talvez você esteja vivendo uma grande noite, como já dissemos, sem sol de dia e sem estrela à noite, mas é hora muitas das vezes de nós orarmos para que Deus faça raiar a luz do dia novamente, para que então nós possamos, sobre a luz do dia, como diz a palavra de Deus, nós somos do dia, não somos da noite, não é? Porque os do dia trabalham, os da noite dormem, mas nós estamos e permanecemos acordados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, queridos, ele vai no verso 34, 36 e 30, até o 38. Nós vamos ver agora, Paulo agora incentiva aqueles homens a comer. Olha só, que coisa linda. Eu vos rogo, verso 34, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tenho dito isto. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida. Aliviaram então o navio, lançando o trigo ao mar. Olhe só, queridos, muitas lutas nos roubam até o desejo e as condições de nós nos alimentarmos. Mas nós precisamos nos alimentar, primeiro do pão da terra, do pão natural. Meu irmão,
Em meio às grandes guerras e lutas, nós não podemos ficar sem nos alimentar. É o alimento que dá força, que dá ânimo. É o alimento que nos leva a alguma condição de retomarmos o ânimo. Queridos, e Paulo fez exatamente isso. Paulo praticamente serviu uma ceia a eles, não é? E naquele momento, meus amados irmãos, ele de alguma forma disse que Deus daria a vida deles por completo e que eles não perderiam nem um fio de cabelo. Aleluia! Então, depois que comer, eles cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Aleluia! E voltar a ter a esperança, meus amados, de que venceriam aquela tempestade. Sabe, amados, é a palavra de Deus que nós devemos comer, é a palavra de Deus o nosso alimento, é o incentivo, a palavra que todo pastor verdadeiro deve dar a você. Você na tua casa deve também dar esse incentivo, aonde houver desespero espiritual, aonde haver desesperança, aonde haver até medo de morte. Meu irmão, diga, coma a palavra, coma a palavra, coma a palavra, porque a palavra vai te animar e a palavra vai te voltar a te dar força. A palavra é o alimento que nós precisamos para resolver todas as nossas fragilidades espirituais em meio às grandes tempestades. No verso 41, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Queridos, eles dão em terra. Essa terra era uma ilha, sim, e eles de alguma forma acreditam que quando perceberam essa terra, que nesta ilha então, que eles ali estariam seguros, mas ali são surpreendidos novamente, não é? Eles encalharam o navio ali, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Olhe só, queridos, às vezes nós estamos chegando ao final de uma luta, acreditando que vencemos, mas às vezes até na hora em que nós conseguimos colocar o pé em terra, as águas do mar ainda nos alcançam e querem por vezes, até no lugar onde há esperança, a tempestade quer chegar. Queridos, quantas das vezes somos surpreendidos assim, do tipo, acabou, agora estamos seguros, e de repente de novo somos atingidos. Mas fique firme no Senhor, meu irmão, aleluia. E ainda no versos 43 agora e verso 44, houve um desejo ali, não é? Os soldados queriam que se matasse os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Porque ali a única coisa num barco que estava encalhado e a força do mar continuava a destruir, o único caminho era se lançar ao mar para escapar da morte. Mas os soldados queriam matá-los. Mas o centurião queria salvar Paulo. Impediu de matar os outros. E ordenou que todos que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Olhe só, queridos, onde existir propósito de Deus numa vida, um barco não será todas as vidas de dentro dele destruídas. Deus pode poupar muitas vidas na tua casa, neste mundo, na igreja, através da tua vida, através da igreja do Senhor. Aleluia! Deus não vai destruir essa terra enquanto nós não estivermos, igreja do Senhor, a salvos. Aleluia! Enquanto tu estiver no barco, enquanto tu estiver orando pela tua família, aleluia, por propósitos a ti, Deus preservará muitos perto de ti. Bendito seja o nome do Senhor. O centurião querendo salvar Paulo. E por que ele queria salvar Paulo? Apenas por simpatia?
Não, queridos, essa simpatia era apenas algo humano e natural? Não, meus amados, era o desejo de Deus, era a vontade de Deus em preservar. Deus tinha propósitos para Paulo ainda, não era o fim de Paulo ainda, e Deus, aleluia, através de Paulo, preserva a vida de todos os outros presos. Afinal, a palavra de Deus tinha dito que ninguém se perderia o barco, perderia a carga, mas nenhuma vida seria ceifada. E aonde há a palavra de Deus de verdade, ela é veredito, ela é decisão final. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Primeiro se lançaram ao mar os que sabiam nadar, mas havia também quem não sabia nadar, e esses também se salvaram, uns agarrados em tábuas, outros em destroços de navio, e assim todos se salvaram em terra. Olha só, queridos, às vezes nós estamos diante do grupo que não sabe nadar. Às vezes nós não temos força, nem aprendemos a nadar. Aleluia, mas nós não precisamos aprender a nadar e nem saber nadar para que Deus nos preserve e nos guarde no alto mar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tem horas que nós não temos barco, tem horas que nós não temos braços e pernas para nadar, tem horas que nós não temos recursos nenhum, mas é agarrado num pedaço de tábua, num pedaço de destroço do próprio navio, daquilo que está destruído, é um pedaço daquilo que foi destruído, muitas das vezes é o nosso salva-vida, porque nós temos um salva-vida maior, nós temos um braço maior que nos sustenta e que nos preserva, é o braço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar no propósito de Deus. Isso não garante um trajeto tranquilo, mas garante uma chegada certa. Aleluia! Evangelho não garante um percurso sem lutas e tribulações, mas Evangelho garante uma chegada certa. Aleluia! Meu irmão, que Deus te fortaleça com esta palavra, que Ele te dê graça, que você siga essa jornada até aquele grande dia. Afinal, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu santo decreto. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Cumpre ela em nossas vidas, nesses dias de grandes tribulações, nesse percurso, nesta viagem tão perigosa que se mostrou nossa jornada nesses últimos dias. Preserva-nos, preserva-nos. Dai-nos a graça de chegarmos aos céus. Ó Deus Santo, cumpre o Teu propósito em nós e alcança aqueles que estão perto de nós com a mesma graça e com a mesma chegada segura. É assim que oramos e é assim que agradecemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito,
trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, esconde tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua